Em meio às regras e orientações a serem mantidas durante a pandemia de Covid-19, há um questionamento constante. Como posso me manter saudável? O momento de quarentena nos convida a ficar parados, sentados e deitados. Mas é importante nos mantermos em movimento, pois nosso corpo foi projetado para isso. O exercício, ao ar livre e em ambientes fechados, ajuda a manter uma boa saúde física e mental durante esse período. No Direto ao Ponto desta sexta-feira, 3 de abril de 2020, vamos falar sobre a importância da atividade física durante o isolamento social. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. No Brasil, assim como em vários países do mundo, academias, ginásios e centros esportivos permanecem temporariamente fechados como forma de combate ao novo coronavírus. E ficar em casa por períodos prolongados pode representar um desafio significativo para permanecer fisicamente ativo. Contudo, o comportamento sedentário e os baixos níveis de atividade física podem ter efeitos negativos na saúde, bem-estar e qualidade de vida dos indivíduos. A autoquarentena também pode causar estresse adicional e desafiar a saúde mental dos cidadãos. Nesse sentido, as técnicas de atividade física e relaxamento podem ser ferramentas valiosas para ajudá-los a manter a calma e continuar a proteger sua saúde durante o período. Diversos estudos em humanos e animais demonstram o profundo impacto que o exercício pode ter no sistema imunológico. Existe um consenso geral de que as atividades regulares de curta duração e de intensidade moderada são benéficas para a defesa imunológica, principalmente em idosos e pessoas com doenças crônicas, justamente o grupo de risco de contágio do vírus SARS-CoV-2. A atividade física, vale lembrar, não previne o contágio do novo coronavírus, mas deixa o organismo mais resistente e protegido contra outras doenças, que podem ser fatores determinantes para potencializar a ação da Covid-19. E quem vai nos explicar melhor como as atividades físicas podem impactar no momento que vivemos é a doutoranda em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Vitória Crivellaro Sancoteni. Olá, Vitória, bem-vinda! Nós sabemos que os impactos da atividade física na saúde são muito grandes e benéficos. Mas no que tange o combate à pandemia de Covid-19, qual a importância dela nesse momento de quarentena e isolamento social? O exercício físico regular, ele já é indicado, né? Mas em tempos de afastamento social, ele se torna ainda mais indispensável e para todas as idades. Nesse momento difícil, acaba aumentando o estresse, a ansiedade e por muitas vezes afetando até nas questões de socialização, né, e de se sentir mais solidão e tal. Então, isso pode afetar em diferentes esferas, né, do bem-estar físico e psicológico das pessoas. Então, nós estamos muito tempo sentados e deitados e essas posições elas também contribuem para adquirir desvios posturais e incentivar o sedentarismo. E com o sedentarismo, né, a gente acaba engordando, aumentando as chances de termos doenças e distúrbios funcionais. Então, o exercício físico, ele vem para prevenir essas questões, né, para aumentar a autoestima e as condições de vida, né, para contribuir para dormir melhor e essas questões assim também. Numa busca por periódicos da área da saúde, a gente pode ver que a literatura científica está repleta de artigos que relatam estudos sobre os benefícios dos exercícios para o sistema imunológico. Eu acho que esse é um tema bastante em voga justamente pela preocupação em relação à Covid-19. Eu queria que tu comentasses um pouco esse cenário. Sim, como eu já até ressaltei anteriormente sobre as questões das doenças que elas podem aparecer se a gente não fizer, o mesmo acontece que se a gente fizer o exercício físico, a gente vai produzir mais essa questão no sistema imunológico para nos proteger de algumas doenças. Então, pessoas mais ativas e que se alimentam melhor e que têm essa prática de exercício físico, elas adoecem menos das questões cardiorrespiratórias, né, em questões até mesmo musculares, as questões das dores do corpo, né, então elas se tornam pessoas mais fortes e que podem contribuir sim, né, pra gente não adoecer com gripes e essas questões, né. Em relação às melhores atividades para serem realizadas nesse momento, o que deve ser levado em consideração para escolher e o que tu recomendas? Um treino aeróbico de resistência? Primeiramente, o ideal seria que os treinos fossem específicos para cada indivíduo, né? Então, também
o profissional da educação física seria o indicado para acompanhar e prescrever os treinamentos para cada pessoa. Mas, claro que a gente sabe que para muitas pessoas não é possível esse acompanhamento, né? Então, é importante que exista consciência da população de entender o seu próprio corpo e as suas necessidades para não gerar lesões e desconfortos, né? A gente precisa, para as atividades de vida diária, para ser saudável, a gente precisa de exercícios de força, né? Uma musculatura forte. A gente precisa também de treinos de flexibilidade e alongamentos para diminuir tensões, né? Então reduz aí torcicolos, reduz dor no ciático, que muitas pessoas reclamam, né? Dor lombar. Então o alongamento ele também vem para contribuir com isso. E o aeróbico também, que é importante, porque o bom seria se pudesse treinar todos, né? O aeróbico, ele vai contribuir para essa questão cardiorrespiratória que a gente está estimulando pouquíssimo dentro de casa, né? E também vai contribuir para o gasto calórico, porque esse tempo que a gente está passando em casa, a gente está se alimentando ou igual ou mais do que antes, né? E aí acaba estocando muita gordura e tal, e a gente precisa desse treino aeróbico também para contribuir no emagrecimento, na perda calórica. Então, seria bom trabalhar esses 3 tipos de treinamento. E em quanto tempo essas atividades vão começar a surtir efeito no corpo humano? Depende de quais efeitos que a gente está falando, né? De imediato, a pessoa que começa a treinar, ela se percebe melhor, né? Então, ela começa a ter mais disposição, e isso já é nítido na primeira semana de treinamento. A motivação, né, a disposição, ela modifica já na primeira semana de treinamento. Questões de hipertrofia e aumento da amplitude de movimento por causa da flexibilidade, ela vai aparecer ao longo do tempo. E aí a gente tem que entender que a prática de exercício físico deve ser feita o ano inteiro, né? E não só nesse tempo, ou que nem muitas vezes acontece antes do verão, né? O pessoal quer treinar para obter alguns resultados que, na verdade, seria importante de ter ao longo do ano, né? Claro, até porque é muito mais do que simplesmente uma questão de estar magro, é uma questão de saúde também. Exatamente. Bem-estar, qualidade de vida. Bom, a gente sabe que o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas não saiam de casa, mas eu te pergunto, e quem não tem espaço em sua residência para fazer uma atividade física e tiver que sair para um parque ou para uma praça, por exemplo, o que essa pessoa deve fazer e que cuidados ela deve tomar? Primeira questão sobre espaço em casa, né? Eu entendo que às vezes realmente a gente não tem esse espaço, mas, por exemplo, eu aqui em casa, né, eu arredei os móveis e eu criei um espaço para o meu treinamento. A gente está passando por um momento, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente sabe que um dia isso vai passar. Então, essa modificação dos móveis dentro da própria casa, a gente tem que entender que talvez seja só por 1 mês ou 2, né? Então, não se incomodar em arredar os móveis se for necessário para ter um espaço da sua prática de exercício físico em casa. Caso mesmo assim não tenha o espaço para realizar esses movimentos, está vigente, as pessoas estão fazendo de ir correr ou caminhar no pátio da sua casa ou na volta da sua quadra, desde que seja sozinho, né, um exercício individual, e que seja em horário de pouco movimento. Então, assim, por exemplo, se tu vai ir ao supermercado, vai caminhando. Se for perto da sua casa, faça esse exercício físico sozinho. E quando voltar, tem que ter todo o cuidado da higiene, né? De tirar o sapato antes de entrar em casa, de a roupa toda que usou na rua já vai direto para lavar. A pessoa vai pro banho, passa álcool no sapato, no tênis, né? Então, criar esse hábito de higiene quando voltar do exercício ao ar livre. E aí eu indico uma caminhada ou uma corrida leve, porque eu não sei também como é cada pessoa, o seu metabolismo e o seu nível de treinamento, né? Então o indicado é algo com baixo impacto.
Eu acho essa tua última fala bem interessante, porque ela ressalta o que tu mencionaste anteriormente da necessidade de ter o acompanhamento de alguém da área da educação física para fazer o treinamento e fazer esse auxílio para ver se a pessoa está fazendo o exercício de forma correta e também o melhor exercício para o seu tipo de corpo e para o seu objetivo. Mas nesse cenário que a gente tem vivido, muita gente não tem contato com um profissional de educação física e tem acessado diversos aplicativos que disponibilizam exercícios e treinamentos. Qual é a tua opinião sobre eles? Porque ao mesmo tempo que eu vejo que eles são benéficos, pelo outro eu acredito que eles podem induzir as pessoas a fazerem treinos errados porque elas não sabem o que é melhor para elas. Exatamente. Existem 2 pontos nessa questão, né? A primeira, a gente tem que entender que nem todo mundo vai conseguir o auxílio de um profissional de educação física para prescrição e orientação do treinamento, né? E agora até se desenvolveu uma nova possibilidade de interação entre as pessoas através das lives também, né? Que são importantes, sim, para a socialização e para a troca das pessoas que estão em casa com outros indivíduos, né? Então eu vejo bastante benefícios nisso, mas o segundo ponto é, por exemplo, essas dos aplicativos também, né? De treinar sem orientação. E aí a pessoa, ela às vezes ela não sabe o quanto ela pode fazer de exercício, às vezes ela ultrapassa a quantidade de exercício, né? Ou então ela faz uma postura inadequada, né? E aí pode prejudicar, pode gerar lesões, e aí tem que ser feito com cuidado mesmo. Então o que eu sugiro, né? Eu sugiro que a pessoa tenha uma consciência de entender o seu corpo, fazer movimentos leves, fluidos, concentrados, de frente para um espelho de preferência, que daí consegue ter um pouco de autoanálise, né? Porque é importante o movimento. E se a pessoa não tiver a possibilidade de contratar um profissional da educação física, realmente vai acabar indo para os aplicativos ou para as lives. E eu não acho de todo ruim, não. Sabe? Claro, e para pessoas que são sedentárias e querem começar uma rotina de treinamento agora, durante o isolamento, que cuidados elas devem ter? Bom, o importante é que a pessoa saiba que não vai ser de uma hora para outra que ela vai se tornar uma pessoa completamente ativa e vai conseguir treinar como as pessoas que vêm treinando ao longo dos anos, né? Então, hoje ela vai iniciar um treinamento, ela deve entender que não vai ser com muita sobrecarga. Então, movimentos leves, movimentos de aquecimento articular, sem carga, né? Com exercícios forçando com o próprio peso do corpo. E aí também vai sentindo, como eu falei anteriormente. Mas é uma questão de hábito, né? Para não se desmotivar, que é uma coisa que acontece também, né? Para criar esse hábito de se movimentar, é importante a pessoa ter um horário para ela treinar específico, porque também acontece muito da gente ir postergando e procrastinando, né? Vai deixando para depois o treinamento. Não, tenha um horário fixo, 11 horas é meu horário de treino. Então, se permita fazer o treino naquele momento, e também importantíssimo encontrar um lugar na casa que tu não fique pensando em outras coisas, em outros problemas, ou deixar o celular longe, deixar a televisão desligada, se conectar consigo mesmo, se concentrar no exercício e entender o seu próprio corpo, não fazer mais do que pode, né? E começando devagarinho e vai aumentando aos pouquinhos essa carga. Agora, falando um pouquinho sobre a tua área de atuação, quais são os benefícios do Pilates? O Pilates, ele vai trabalhar diferentes esferas. A principal que a gente traz, né, de conteúdo que a gente lida é a postura. Quando a gente tem uma postura ideal, o corpo, ele diminui muito as dores. Então, assim, quando a gente tem o alinhamento ideal, que é tornozelos na posição ideal anatômica, né, os joelhos, o quadril, a consciência corporal da postura da coluna, a gente vai sentar no sofá mais adequadamente, a gente vai dormir de lado na postura mais adequada, né?
né? Então vai influenciar o Pilates, o que a gente aprende com Pilates influencia em tudo depois, durante o nosso dia, né? E aí diminui dores musculares e lesões. Outras questões também são as questões de consciência corporal e reforço muscular. Muitas pessoas não entendem, não conhecem o Pilates e acham que essa prática é uma prática leve, fácil de ser feita, mas não, tem muito reforço muscular, né? E de sustentar, vai trabalhar músculos de estabilidade do corpo, né? Então tu conseguir te sustentar por mais tempo em pé, tu conseguir te sustentar sentado com uma postura adequada por mais tempo, vai contribuir para todo o teu funcionamento fisiológico também, né, do corpo. E a flexibilidade, né? A flexibilidade a gente trabalha sempre nos finais das aulas também, né? A gente faz o indivíduo, de todas as idades é importante o treino da flexibilidade para atividades da vida diária, né? Para alcançar um copo mais em cima na estante, para descer e pegar algo lá embaixo, para colocar o seu próprio sapato, né? Então, essas questões da flexibilidade, ela vem aparecendo nas atividades de vida diária. E isso é treinado no Pilates também. E essa flexibilidade também, ela, com a respiração adequada do Pilates, ela gera um relaxamento, né? E hoje em dia a gente vê que a nossa vida é muito corrida, cheia de preocupações, problemas e horários marcados e tal, e a gente às vezes não se conecta consigo mesmo, né? Então fazer Pilates é se conectar, se concentrar, respirar fundo, entender seu próprio corpo. Interessante que todas essas questões que tu mencionaste, em meio à pandemia, elas ficam mais evidentes ainda, né? A necessidade de relaxamento, de se conhecer. Tu mencionaste, né, que tu adaptaste um espaço na tua casa para tua atividade física. E como que a tua rotina de trabalho foi modificada? Como é que está sendo essa adaptação, essa experiência? De início foi um susto, assim, né? Porque foi como se fosse da noite pro dia que a gente teria que fechar as academias, né? Quando começou a se falar de coronavírus, eu já comecei a modificar o sistema de higiene do estúdio. Então eu mandei uma mensagem para todos os alunos dizendo que ao entrar, tirar os sapatos na entrada, passar álcool gel, era obrigatório já, né? Mas daí desde o dia 16 a gente decidiu então, de março, né, fechar o estúdio, mesmo que fossem aulas com apenas 2 alunos por horário, né? A gente já achou adequado parar a nossa atividade no estúdio. Mas, desde o início, eu preconizei que não parassem de se movimentar em casa. Então, eu estou fazendo chamadas de vídeo com os alunos, né? Eles têm os horários marcados, que nem estava na agenda no mês passado. A gente continua agora em abril também. Então, eu tenho o meu espaço aqui, que já está todo montado, que é o que eu disse que eu arredei móveis, né? Eu tenho o meu tatame que eu trouxe para cá. Os alunos, eles colocam canga no chão, uma toalha no chão. A gente improvisou o pezinho, eles fazem com garrafa de água, com leite, caixinha de leite. E aí eu tenho todo o treino prescrito, e aí a gente se conecta por videochamadas, e aí eu passo todo o treinamento para eles por videochamada. E aí surgiu a possibilidade de fazer as lives, os ao vivos, né? Porque o que eu pensei? Eu tive alunos que, assim como eu, são autônomos e sofreram com esta paralisação total, né? Então eles não conseguiriam pagar pelo meu trabalho neste mês ou no próximo e tal. E aí eu entendi que a minha profissão vai além. Ela pode chegar na casa das pessoas que não podem pagar pelo meu serviço. Eu posso colaborar de alguma forma. Então eu pensei assim, eu não vou deixar essas pessoas sem treinos, né? Então eu vou fazer o ao vivo. E eu nunca tinha feito, né? Agora eu tô indo hoje pro 4º ao vivo. E tá sendo uma experiência muito legal, tá tendo um retorno muito bacana.
A gente fez um grupo no WhatsApp das pessoas que querem ser avisadas do dia do treino, né? Então, tá tendo um retorno muito bacana da galera e eu entendo que eu estou conseguindo, pelo menos que seja um pouquinho, pelo menos que sejam as pessoas ao meu redor, eu estou podendo contribuir nessa fase difícil que a gente está passando. Parabéns pela iniciativa, eu acho que ela é muito importante. Disseminar atividade física é ajudar a disseminar saúde e cuidados com a própria vida. E falando em saúde, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que determina o cadastramento de profissionais de 14 categorias dessa área para realizar a capacitação em caráter emergencial para trabalhar pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no combate ao novo coronavírus. Qual é a tua avaliação sobre essa medida? Bom, eu recebi ontem essa informação, né? E como a gente está trabalhando em casa, a gente fica difícil de a gente conseguir acompanhar todas essas informações que estão sendo passadas para nós. Então eu entendo, a gente vai ter que se cadastrar, né? A gente vai ter que fazer um curso, mas eu ainda não sei aprofundadamente o que a gente vai ter para fazer, para colaborar com a população, né? Mas realmente o curso da educação física é um curso da saúde, eu entendo que tem que estar junto com os outros profissionais da saúde, porque nesse momento é uma questão interdisciplinar, né? E a gente vai ter que se mobilizar. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e o programa teve na técnica Israel Mesquita. A edição é de Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau.